Good morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again. E hoje a gente vai finalizar o volume 2 do PET do sexto ano, tá certo? Com a aula do material da quarta semana. É um tema muito interessante que a gente todo ano tenta trabalhar em sala de aula, né? Que é o Halloween, tudo bem? O que a gente esperava era poder trabalhar mais uma vez esse ano em aula presencial, né? Mas a gente não sabe como que vai estar até outubro, né? A nossa esperança é que sim, que em outubro tenhamos aulas presenciais, tá bom? Mas essa pandemia a gente não sabe como que vão desenrolar os próximos meses, se a gente já vai ter aula presencial em outubro. Por que que eu estou falando isso? Porque normalmente o Halloween é comemorado no dia 31 de outubro, tá certo? Dia que é a noite da véspera do dia de Todos os Santos, que é dia 1º de novembro. Então, Halloween é no dia 31 de outubro, o dia de Todos os Santos é no dia 1º de novembro e o que a gente chama de dia de finados é no dia 2 de novembro. Então, tem toda essa relação com Halloween, Dia de Todos os Santos e Finados. Tudo bem? Quem já foi meu aluno sabe que a gente sempre trabalha todo ano, a gente tenta decorar a escola, né? A gente tenta trabalhar na semana do Halloween algum filme, alguma atividade diferenciada. Por quê? Porque quando a gente está estudando uma língua estrangeira, a gente também tem que estar disposto a estar com a mente aberta a aceitar uma cultura diferente da nossa, né? E qual que é a cultura, principalmente nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, qual que é a cultura que é celebrado e que gira em torno da língua inglesa também? É a cultura do Halloween. É uma cultura que foi trazida da Europa para os Estados Unidos, principalmente na região da Irlanda, né? Para os Estados Unidos, e é comemorado até hoje. Então, a gente tem a tradição de fazer a lanterna de abóbora, né? Que é o Jack the Lantern. A gente tem várias outras coisas que vieram, na verdade, da Europa, né? E tem tudo a ver com, vamos falar assim, religiões pagãs. Foi uma relação entre o cristianismo e as religiões pagãs que nasceu o Halloween. Tudo bem? Então, o material do PET, ele trabalha exatamente isso daí, o Halloween, tá bom? E tem algumas curiosidades que a gente pode ir falando no decorrer da aula, tá bom? Lembrando que essa aula, essa teleaula é baseada no PET do sexto ano, volume 2, a quarta semana, tá certo? A quarta e última semana do volume 2, tudo bem? Então, vamos lá para a atividade. Então, leia o texto. A gente tem aqui, ó, When is Halloween celebrated? Quando o Halloween é comemorado? October 31st. Lembrando que quando a gente escreve data em inglês, a gente começa com o mês, depois o dia, e o dia tem que estar em ordinal, tá certo? Então, se a gente for fazer uma tradução ao pé da letra ali, a gente está falando que é outubro 31º. Mas a data em português, a gente fala que é no dia 31 de outubro, tudo bem? Who celebrates this day? Quem que comemora esse dia? People around the world celebrate this day. Quer dizer, que as pessoas ao redor do mundo comemoram este dia. It is sometimes thought of as more of kids holiday. Ele é mais, tipo assim, as pessoas acham que ele é mais vinculado às crianças, né? Então, kids holiday é uma festa das crianças, vamos traduzir assim, um feriado para crianças. But many adults enjoy it as well. Mas muitos adultos também gostam de comemorar, né? What do people do to celebrate? O que as pessoas fazem para comemorar? The main tradition of Halloween is to dress up in a costume. Quer dizer, a tradição principal do Halloween é você se vestir em uma fantasia.
People dress up in all sorts of costumes. As pessoas se vestem em todo tipo de fantasias. Some people like scary costumes, such as ghosts, witches or skeletons. Quer dizer, que as pessoas gostam de fantasias assustadoras, como fantasmas, bruxas e esqueletos. But a lot of people dress up in fun costumes, like superheroes, movie stars, or cartoon characters, né? Quer dizer que a maioria gosta de se vestir com fantasias divertidas, como fantasia de super-herói, estrelas de cinema, ou então personagem de desenho, né? Children celebrate the day by going trick or treating at night. Quer dizer que as crianças comemoram o dia principalmente fazendo a noite dos doces ou travessuras, tá certo? Então, trick or treating é doces ou travessuras, tá certo? É uma tradução livre que foi feita para o português. They go from door to door saying trick or treat. Eles vão de porta em porta dizendo doces ou travessuras. The person at the door usually gives them some candy. Quer dizer que as pessoas, eles batem na porta e as pessoas que atendem a porta dão doces, né? Então, candy é doce. Tudo bem? Other Halloween activities include costume parties, parades, bonfires, haunted houses, and carving jack-o'-lanterns from pumpkins. Quer dizer o quê? Pumpkins é abóbora, tá certo? Então, outras atividades incluem festas a fantasias, paradas, fogueiras, casas assombradas e fazer, né? Fazer o jack-o'-lanterna nas abóboras, né? Então, vamos ver a tradução certinha, como que a gente vê esse texto aí. Vamos lá. Então, a tradução. Quando é comemorado o Halloween? 31 de outubro. Quem comemora este dia? Pessoas de todo o mundo comemoram este dia. Às vezes é pensado mais como um feriado para crianças, mas muitos adultos também gostam. Isso é verdade, né? Inclusive tem muita tradição, festa de adultos, pessoas adultas, festas à fantasia, né? Pessoas de todo o mundo comemoram este dia. Às vezes é pensado mais como um feriado para crianças, mas muitos adultos também gostam, né? Aí repetiu a outra frase lá, desculpa aí, pessoal. Então vamos continuar. O que as pessoas fazem para comemorar? A principal tradição do Halloween é vestir uma fantasia. Pessoas se vestem de todo tipo de fantasia. Algumas pessoas gostam de fantasias assustadoras, como fantasmas, bruxas ou esqueletos. Mas muitas pessoas usam fantasias divertidas, como super-heróis, estrelas de cinema ou personagens de desenho. Aquilo que a gente já falou quando a gente estava lendo o texto, tá bom? As crianças comemoram um dia com uma noite de doces ou travessuras, né? Eles vão de porta em porta dizendo doces ou travessuras. As pessoas nas portas normalmente lhes dão doces, né? Então essa foi uma tradução rapidinha aí, tá, pessoal? Então vamos continuar as atividades. Ah, tem mais uma, né? Outra atividade no Halloween inclui festas à fantasia, paradas, fogueiras, casas assombradas e abóboras esculpidas, como o jack-o'-lanterna, né? Então, é aquelas abóboras que são realmente lanterna, né? Você coloca uma vela lá dentro, né? E, dependendo, num lugar escuro, fica bem assustador, né? Então, essa que é a ideia do jack-o'-lanterna, né? Então, vamos continuar. Questão número 2. Segundo o texto, quando é o Halloween? Então, a tradição é que o Halloween seja comemorado na noite da véspera do Dia de Todos os Santos, ou seja, no dia 31 de outubro. Lembrando que o Dia de Todos os Santos é o dia 1º de novembro e o dia 2 de novembro é o dia de finados, ok? Então, continuando.
3. O seguinte trecho retirado do texto fala dos costumes do Halloween, em que as pessoas se fantasiam de bruxas, fantasmas ou esqueletos. The main tradition of Halloween is to dress up in a costume. Quer dizer, a principal tradição do Halloween é se vestir em uma fantasia. Então, costume, pessoal, ali naquele caso ali, é o que a gente chama de falso cognato. Ou seja, ela parece, mas ela não é. Então, não costume não tem nada a ver com costume, né? Ou tradição. Costume, em inglês, significa fantasia, tá bom, pessoal? Então, a gente sempre segue essa ideia dos cognatos na hora de interpretar um texto, mas a gente tem que tomar cuidado também com os falsos cognatos, porque a gente pode se enganar na hora de traduzir eles. Tudo bem? Então, continuando. People dress up in all sorts of costumes. Quer dizer que as pessoas se vestem de todos os tipos de fantasia. Some people like scary costumes, such as ghosts, witches or skeletons. Então, algumas pessoas gostam de fantasias assustadoras. Então, scary é assustadora, né? Fantasias assustadoras, scary costumes, como fantasmas, bruxas ou esqueletos. But a lot of people dress up in fun costumes like superheroes, movie stars or cartoon characters. Então, ó, mas algumas pessoas se vestem com fantasias divertidas, como super-heróis, estrelas de cinema ou personagens de desenhos, tá certo? Então, tem vários tipos de fantasias que as pessoas se vestem no Halloween, tá ok? Então, continuando. A palavra scary significa... O que significa scary? Apesar de que eu já falei, né? Scary significa bonito, extravagante ou assustador. O que eu falei que é? Significa assustador. Tudo bem? Então, vamos continuar. Número 4. As figuras abaixo são muito conhecidas do Halloween. Então, a gente tem a abóbora, né? A bruxa, o fantasma, o esqueleto, o gato preto e a casa mal assombrada. Em inglês, a gente tem essas traduções aí. Ghost, Jack-o'-lantern, Witch, Haunted Mansion, e Skeleton e Cat. Né? Esqueci aqui da barrinha aqui. Então, são duas palavras separadas. Skeleton e Cat. Tá certo? Então, pessoal, o que ele pede nesse exercício aqui? Escolha as palavras e escreva abaixo do desenho correspondente. Lembrando, pessoal, tudo isso aí consta no material do PET, tá bom? É só vocês acompanharem com o material em mãos, tá? Então, vamos lá. O primeiro desenho é um fantasma. Como que é fantasma em inglês? Fantasma em inglês é ghost. Tem até o filme do Ghostbusters, ou então Os Caça-Fantasma. Então, Buster, vamos falar assim, seria exterminador. Aqueles caras que eles exterminam barata, inseto, rato, qualquer tipo de praga, né? Então, o filme do Ghostbusters, ele faz essa analogia com os exterminadores de inseto, como os caras lá dos caça-fantasma são os exterminadores de fantasma, né? Seria mais ou menos essa analogia que é feita no filme, né? Continuando. O próximo aí é a mansão mal assombrada. Como que a gente fala isso em inglês? Haunted Mansion, tá certo? Ou a mansão mal assombrada. O próximo, qual que é o próximo? É o esqueleto, né? Como que fala isso em inglês? Skeleton. Então, também é um cognato, tá, pessoal? Parece e realmente é esse significado da palavra. Skeleton é esqueleto, tá certo? A próxima é o gato preto, né? Ou então o gato que ele usou aí no pet, né? Só que gato em inglês é cat.
Tudo bem? O próximo. Próximo aí é a bruxa. Bruxa em inglês é the witch. Lembrando que the significa, ou the significa o a, os as. No caso aí é a bruxa. Tudo bem? The witch. Tá bom? Então, the significa o ou a. Naquele caso ali significa a. A de witch, bruxa. A bruxa. Tudo bem? O próximo desenho é a abóbora, né? Em inglês tem um nome bem característico, né? Abóbora simplesmente é pumpkin, tá certo? Só que esse personagem aí, que é feito entalhado na abóbora, se chama Jack the Lantern. Numa tradução livre, é Jack o Lanterna, tá certo? Ou Jack a Lanterna. Tudo bem? Então, vamos lá, próximo. Próximo é o exercício número 5. Um texto tirado da internet sobre o Halloween nos fala muitas coisas que acontecem nessa ocasião. Leia a frase destacada desse texto. A gente tem algumas frases destacadas. A gente tem trick or treating, que é doces ou travessuras, é a frase do Halloween. Então ele fala lá, trick or treating is a Halloween ritual custom for children and adults in many countries. Quer dizer que trick or treating, ou doces ou travessuras, é um ritual do Halloween ou um costume para crianças e adultos de vários países, né? Aí ele continua, que está em destaque lá, ó. Children in costumes travel from, que as crianças em fantasias saem para, ou saem por, né? Saem pelas ruas, né? As crianças em fantasias saem pela rua, vamos pensar assim. House to house, de casa em casa. Então a frase completa seria: Children in costumes travel from house to house asking for treats with the phrase trick or treat, né? Então, ó, a gente pode traduzir como crianças em fantasias saem pelas ruas de casa em casa pedindo, vamos falar assim, pedindo doces com a frase doces ou travessuras, tá certo? Então, o que a gente pode perceber aí dessa atividade? O que ele está pedindo? Na frase, children in costumes travel from house to house asking for treats with the phrase trick or treat, o que significa a palavra in costumes? Lembra que eu falei de falso cognato? Então, essa atividade aí, ela veio para tentar te confundir. Mas eu já te falei que costumes não tem nada a ver com tradição ou costume em português. O que tem a ver? Tem a ver com fantasia. Então, costumes em inglês significa fantasias, tá bom? Então, continuando lá, o que significa? Significa de acordo com os costumes? A gente já sabe que não, né? Assustadas? Não, assustado é scary, certo? Então, não é essa daí. O que sobrou para a gente? A palavra fantasiadas, né? Lembrando que costumes, in costumes, quer dizer que elas estão fantasiadas. A palavra costumes é fantasias, tá bom? Então, qual que é a nossa resposta? Fantasiadas. A questão número 7 é uma questão pessoal, tá, pessoal? Então, ela é de cunho pessoal. Vocês vão dar a opinião de vocês, né? O que vocês acham. Então, vocês têm liberdade para escrever o que vocês quiserem aí nessa questão número 7, que ela fala lá, ó. O Halloween passou a ser muito conhecido no Brasil e a festa é realizada em muitas escolas. O que mais te chama a atenção nessa comemoração? Então, pessoal, isso aí é uma coisa sua. Se você já participou, você já ouviu falar, você vai dar a sua opinião. O que é importante? Não deixe a questão em branco, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá bom? Eu espero que
vocês tirem proveito de tudo que a gente está trabalhando aqui. Lembrem-se do que eu sempre falo a respeito da persistência. Persistam, não desistam. São tempos difíceis, mas eu espero que vocês persistam para a gente conquistar os nossos objetivos, tá bom? Fica mais fácil com os estudos, tá? Não que a vida fica super fácil, né? A vida é difícil, a vida já é difícil por ela mesma. O que a gente pode fazer para tentar facilitar são os estudos, né? Vão abrir muitas portas, não vão abrir todas, mas vão abrir várias portas na vida da gente, tá bom? Então, o estudo é importante, vamos persistir no estudo, tá bom? Relembrando que esse vídeo vai estar disponível na plataforma do YouTube para os seus responsáveis, tá bom? O vídeo vai chegar para você de outras maneiras. O seu responsável vai ver uma melhor maneira que essa teleaula vai chegar para você. Porque eu sei que você tem dificuldade ou nenhum acesso à internet, tá bom? Então, eu postar esse vídeo no YouTube é mais uma maneira que o seu responsável vai ter para ter acesso à teleaula e para ele poder levar essa teleaula até você. Tudo bem? Lembrando que eu espero que vocês estejam com o material em mãos, tá certo? E, como eu sempre falo, persistam. Uma boa teleaula para vocês e bons estudos, tá bom?